Quero ler com vocês sobre a conversão de Saulo, de Paulo, né? Primeiro eu gostaria de já desmistificar um equívoco que a gente comete bastante. E a gente comete vários equívocos em relação à Bíblia. Equívocos porque a gente repete e não reflete. E aí a gente vai reproduzindo frases, conceitos, que não são de fato bíblicas. E eu nem estou falando com relação à interpretação bíblica. Porque aí sim, a gente tem várias interpretações e nós respeitamos todas. Eu estou falando mesmo do texto, do que está realmente escrito. Por exemplo, tem uma turma que diz que a glória da segunda casa será maior que da primeira. Só que o texto não diz segunda, diz a última. A glória desta última casa. Ageu 2:9. Não é segunda, é última. Então não sei de onde tirar esse segunda, mas o povo fala, repete, grava música, faz um monte de coisa. Não sei de onde tirar essa segunda aí. Ah, o Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. Não, não foi. Segundo Reis capítulo 2. A carruagem separou ele do Eliseu, veio um redemoinho. Ele subiu no redemoinho. Não percebe? Né? E vários outros equívocos, eu contei uma vez 43 e fiz uma série de estudos e se chamava Tá na Bíblia? E eu fui mostrando 43 coisas que a gente fala com convicção, só que não está escrito daquele jeito que a gente fala, né? Esses dias eu fui pregar num congresso de juventude e fizeram lá um latão todo legal, bonito, pintaram de preto e escreveram o versículo lá. Jovens, eu vos escolhi porque são fortes. Aí eu tive que chamar o líder e falar, meu filho, apaga esse negócio aqui. Faz isso não, meu filho. Jovens, eu vos escrevi. É uma carta de João, meu filho. João escreveu para a igreja. Aí ele diz, escreveu aos pais, escreveu aos jovens, escreveu aos filhinhos, escreveu. Então ele escreveu, ele não escolheu não. Como assim? Escolheu porque é forte? Escreveu, filho, apaga lá, não é assim não. Então percebe, a gente repete, não reflete, dá problema. Então, um desses equívocos é a gente achar que esse cara era Saulo e depois que ele converteu, ele virou Paulo. Só que não. Não, ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão judeu, da tribo de Benjamim, e ele é cidadão romano, pois era um playboy e comprou a cidadania que era extremamente cara. Como é que a gente sabe que ele é playboy? Simples, ele era de Tarso. Então você que é de São Paulo, se eu falar com você, vou contar uma história de um homem que nasceu e cresceu em Alphaville. Eu estou falando de um homem pobre? Entendeu? Um homem que nasceu e cresceu em Alphaville, que comemorou o aniversário de 10 anos na Disney, estudou em Harvard e é médico, atende ali nos Jardins, na Faria Lima. Eu estou falando de um cara pobre? O que você acha? Então, a Bíblia dá essas informações. A gente só precisa pesquisar para entender as informações. Então, quando diz, ele nasceu em Tarso, ele tem cidadania romana, ele foi aluno de Gamaliel e era do Sinédrio, não, ele não é pobre, mas não é mesmo. Além do que, ele era engenheiro civil, fazedor de tendas. Quem constrói casa para os outros morar é o que a gente chama hoje essa profissão? Engenheiro civil. Então, nós não estamos falando de um cara pobre, e nós também não estamos falando de um cara que tinha um nome e passou a ter outro nome. No Abraão aconteceu isso. Abrão virou Abraão. O Jacó virou Israel. Mas o Saulo não virou Paulo. Não. Ele é Saulo na cidadania judaica. Shaul é o nome do primeiro rei de Israel, que é da tribo de Benjamim. Então, muitos meninos, ao longo de milhares de anos, que são da tribo de Benjamim, para homenagear o primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, recebem esse nome, Shaul, e foi transliterado como Saulo. E na cidadania romana, ele precisa de um nome romano. E aí ele escolheu, porque era talvez, na fonética, um nome próximo do nome judaico, ele escolheu Paul, que transliterado ficou Paulo.
Então ele é Shaul na cidadania judaica, ele é Paul na cidadania romana. Ele tem dois nomes diferentes, porque ele tem duas cidadanias. Ok? Então, para provar isso, deixa eu te mostrar. Ó, capítulo 9, olha como começa a história desse cara. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aí quer dizer discípulos de Jesus, tá? Porque eles diziam, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então, lá na igreja primitiva, também eram chamados, no início, os cristãos de os seguidores do caminho, tá bom? Então, se ele achasse crente, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, outro equívoco que o pessoal comete, que ele, quando converteu, caiu do cavalo. Eu vou ler e eu quero que você me mostre, em nome de Jesus, onde é que aparece a palavra cavalo aqui. Então, olha só. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou. Ele caiu por terra e ouviu Jesus falando com ele. Onde você viu o cavalo aí, irmão? Ah, mas é porque se ele estava de Jerusalém para Damasco, esse caminho era normalmente feito de cavalo. Ok, mas o texto não diz que estava de cavalo. Então o cavalo é uma possibilidade, não é um fato. Ok? Então a maioria desses equívocos, irmãos, abre aí um parênteses, eles nascem da Bíblia dos indoutos. Durante a Idade Média, a Bíblia foi tomada do povo. Só o pessoal daqui de cima que lia a Bíblia. O pessoal de baixo não lia mais. Então, eles encomendaram de alguns artistas para fazerem quadros das principais passagens da Bíblia. Criação, queda, Abraão, Isaac, Jacó, Torre de Babel, o dilúvio e tal e tal. E aí eles colocavam nos templos, nas paredes das igrejas, aqueles quadros com a representação ilustrativa daquela passagem bíblica. É daí que nasce a ideia que o fruto que a Eva comeu era uma maçã, porque na hora de representar a queda, colocaram uma árvore onde o fruto era redondo e vermelho. Então achava que era maçã, mas não diz que é maçã. Então é desses quadros que nasce muito desses equívocos. E é exatamente desse quadro porque a conversão de Saulo estava representada no quadro, uma luz forte brilhando, e um cavalo, e ele caído do lado do cavalo, com aquela luz. Então aí surgiu a ideia de que ele caiu do cavalo, mas o ilustrador é que, na cabeça dele, imaginou, devia estar de cavalo, vou botar aqui um cavalo na história, e esse cavalo fica aí até hoje, já tem centenas de anos, 517 anos. Vai fazer agora, dia 31 de outubro, 517 anos que a Bíblia já veio para a nossa mão e a gente ainda continua falando das passagens como se fossem telas num quadro, ao invés de ler o texto. Nós somos difíceis, né? Mais de 500 anos lendo e a gente ainda não entendeu. Então, olha só. Isso aqui é muito legal da gente perceber. Ele estava indo matar os crentes, prender os crentes, respirando ameaças e morte. Pediu autorização do sumo sacerdote para onde ele encontrasse um crente matasse. Perseguição dos judeus. Os primeiros cristãos sofriam 3 perseguições. Dos judeus, como essa daqui, por causa da religião. Dos romanos, por causa da política, porque os cristãos diziam que o Senhor deles era Jesus, e os romanos diziam, não, o Senhor é o César, ele que é o Kyrios, o César. Então, ele que é o Senhor, o que está lá em Roma. E aí eles achavam que o cristão dizer que Jesus era o César era uma afronta, então eles eram perseguidos e muitos eram mortos. E também pelos gregos por causa da filosofia, porque muitas verdades do Evangelho chocavam
com algumas conclusões da filosofia, e aí os filósofos perseguiam os crentes, dizendo que eles eram burros, não sabia de nada, e tal, e tal, e tal. Então, os crentes sofriam muita perseguição. E Paulo, aqui ainda chamado Saulo, porque ele está num contexto judaico, estava querendo matar os crentes, prender os crentes, fazer mal para os crentes. Mas olha esse detalhe. Ele caiu por terra e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí a pergunta que a gente tem que fazer agora é: de quem era essa voz? O próximo versículo responde. Quem é você? O Paulo pergunta. Porque eu estou perseguindo os crentes. Como que um crente está vindo dizer que eu estou perseguindo ele, né? Aí a voz responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Olha que interessante, irmãos. Pode deixar no 5 aí. Presta atenção nesse detalhe. Para mim esse é o detalhe mais importante desse texto. Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas quem apareceu para ele foi o Cristo. E disse para ele: por que é que você está me perseguindo? Ele podia dizer: mas eu não estou perseguindo você. Você já morreu. Já ressuscitou. O pessoal está dizendo que você subiu para o céu. Eu não tenho nada com você não. Eu quero matar os seus discípulos. E Jesus vira para ele e diz: não. Quem persegue um discípulo meu, persegue a mim. E se os meus discípulos não podem se defender, então fica esperto, Saulo, porque eu vou defender eles. Eu acho que essa é a maior verdade que a gente pode tirar da conversão de Saulo. Toda maldade contra um cristão por causa de Cristo, quem vai cobrar é o próprio Cristo. Por isso que a gente não precisa se preocupar com a perseguição, contanto que a gente esteja fazendo a vontade de Cristo. Porque aí quem vai defender a gente é o próprio Cristo. A gente não precisa se defender. Quando a gente está de acordo com a vontade de Deus, fazendo o que Cristo mandou, não se preocupe, Ele protege a gente. É Ele quem aparece e diz: ei, por que você está me perseguindo? Porque quem persegue um cristão está perseguindo o próprio Cristo. Note bem que não é qualquer tipo de perseguição. Eu acho que vale a pena eu botar aqui esse asterisco e chamar a sua atenção. Às vezes a gente sofre algumas perseguições, mas não é por causa de Cristo não, é por causa da gente mesmo. É porque às vezes a gente é chato, a gente é rígido, a gente é intransigente, a gente é mal-humorado, a gente não sabe se relacionar, e aí as pessoas perseguem a gente. Mas é por causa da gente mesmo, não é por causa de Cristo não. Então a gente precisa saber diferenciar. Quando uma perseguição, o pessoal lá do meu trabalho, todo combinou de sair para ter um momento de lazer e não me chamaram, ou seja, estão me perseguindo. Não, às vezes não te chamaram porque você não é gente boa mesmo, só isso. Entendeu? Não te chamaram porque não gostam de você. O seu jeito de conversar, o seu jeito de relacionar, o seu jeito de conviver não é saudável. Então por isso que não te chamaram. Tem nada a ver de você ser crente, é porque você é chato. Às vezes é isso. Então a gente precisa também não jogar tudo no mesmo balaio, não. Toda perseguição é Jesus. Não. Jesus só vai aparecer para cobrar quando é uma perseguição contra o avanço do reino dele. Perseguição contra o avanço do reino, ele cobra. Perseguição que é a gente que vacilou, aí ele deixa a gente sofrer a consequência para ver se a gente aprende. E aí, olha só, versículo 6. Levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Que doideira é essa? Que Paulo caiu, uma luz forte, que nós ficamos quase cegos, e a gente está ouvindo uma voz, mas a gente não consegue ver nada.
Então Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, nada podia ver. Ficou cego, a luz foi muito forte. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Olha que cena, gente. Presta atenção nessa cena. O cara está com a carta na mão dizendo: onde eu ver um crente eu vou matar. Agora ele está cego, totalmente vulnerável, dependendo de alguém para ajudar ele a andar. Olha como é que Jesus pega o cara prepotente, soberbo, que se acha e que é isso e que é aquilo, e leva ele no chão para mostrar que ele não é nada, que ele não é ninguém. Sabe, irmãos, às vezes a melhor coisa que pode acontecer com a gente é a gente ser humilhado. Porque só assim a gente reconhece quem a gente de fato é. Às vezes quando a gente é exaltado, a gente tem a tendência de achar que a gente é o que a gente não é. Mas quando a gente é humilhado, a gente dá de cara com o que a gente realmente é. E o que a gente realmente é, pó da terra. Então às vezes é bom cair de cara no chão para ver. A gente não passa de pó da terra. E o cara que era o fariseu, aluno de Gamaliel, membro do Sinédrio, o cara que estava matando os crentes, agora está cego, sendo guiado pela mão, e ele vai para Damasco. Havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. E ele: oi, é o Senhor Deus, pode falar que eu obedeço. Aí Deus virou para ele e falou: então, levante-se e vai lá numa rua chamada Direita. Já viu lá perto da Praça da Sé que tem uma rua chamada Direita? É por causa dessa rua aqui, ó. Porque ela ficava à direita de quem está de frente para a igreja da Sé. Por isso que ela é a Rua Direita, em homenagem a essa aqui. Porque a cidade não chama São Paulo? Então. O que foi, Mariluz? Essa você não sabia. Está vendo? Nós estamos falando de um homem que deu o nome à cidade que a gente mora. Então aquela igreja lá foi baseado nessa motivação do cristianismo. E aí começaram a dar nome às coisas, por isso que ali é tudo nome bíblico, ou nome de pessoas importantes para a igreja que começou na cidade de São Paulo, que é a igreja apostólica, católica apostólica romana. Então, o que o Ananias fez? Levantou, foi lá na Rua Direita. Você vai lá na casa do Judas, e Judas é um nome comum, não é aquele que já tinha morrido há muito tempo. Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E aí, Ananias, numa visão, viu entrar um homem, o Paulo, estava orando, e em oração ele percebeu: entrou alguém aqui, pôs a mão em mim, e ele voltou a ver. Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. No capítulo 5 que morre o Ananias, né? Que morre o Ananias, não, que morre o Estevão. É no 5 ou no 6? Deixa eu ver. É no 7. Obrigado. Isso. No 7 morre o Estevão. Ele estava lá atacando pedra nele. No 8, ele continua perseguindo a igreja. Aí o Filipe é levado pelo Espírito, ganha lá o etíope. Aí aquele mago é confrontado. Aí o Pedro e João começam a ser perseguidos em Jerusalém. Fogem para Samaria para não morrer. O Filipe vai atrás do eunuco lá na faixa de Gaza. O cara vai e planta a igreja na Etiópia. Filipe volta para Jerusalém porque ele é diácono. E aí o Saulo, depois de ter matado Estevão e matado um monte em Jerusalém, ele fala: agora eles estão se espalhando e já estão indo para as regiões lá de cima. Então deixa eu ir lá para Damasco para continuar matando eles.
E aí acontece isso aqui. Aí, gente, olha isso aqui, que coisa interessante. Quando Ananias disse: Senhor, o Senhor tem certeza que vai me usar para abençoar o homem que está matando nós? Essa é a crise do Ananias. Irmãos, e se a gente estivesse no lugar dele, a gente pensaria a mesma coisa. Como que esse cara estava matando o crente até ontem? Agora Deus vai me usar para abençoar ele? Eu não quero nem chegar perto desse homem, rapaz. Esse homem é malvado, um homem cruel. Estava lá tacando pedra no Estevão. Aí o Senhor disse no 15, olha isso que lindo. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Gente que nós achamos que nem merecem a graça de Deus, Deus está querendo usá-los para alcançar muita gente. É por causa disso aqui que ele foi escrever uma carta um dia e disse: onde teve pecado, sobrou graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso aqui nos ensina uma verdade muito grande. Quando Jesus transforma a gente, quanto pior a gente é antes, mais a gente é usado depois. Quanto pior, mais Deus usa. Eu não estou dizendo que quanto pior era, melhor vai ficar. Não, não fica melhor não, irmão. Quem é ruim mesmo, vai morrer ruim. Mas, quanto pior, quanto mais maldade, quanto mais pecado, quanto mais crueldade, quanto mais problema na vida antes, mais potencial tem para ser instrumento poderoso na mão de Deus. Por isso que nós não podemos desperdiçar nada do que nos acontece na vida. Porque se nós estamos vivendo hoje um problema, pode ser que Deus está nos capacitando para sermos instrumentos para ajudar outros nesse mesmo problema. Quando a gente vence um problema no casamento, a gente acabou de ser aprovado no curso de ajudar outros casais. Quando a gente vence o problema de finanças e aprende a lidar com dinheiro, depois que a gente foi no fundo do poço, a gente aprendeu a lidar com dinheiro, acabamos de concluir o curso de ajudar os outros a cuidar melhor do seu dinheiro. Quanto mais afundado na droga e no vício a gente se liberta, acabou de ser matriculado como ministro para libertar viciados afundados na droga. É assim que Deus faz, irmãos. A gente ouviu na primeira mensagem dessa série, o cara era Jacó e virou Israel. O bonzinho era o irmão dele, que nasceu primeiro, o Esaú. Trabalhador, crente, obediente, o melhor filho, o melhor funcionário. O Esaú era o top, e Deus falou: eu quero o Jacó. Se você pegar as qualidades de Esaú, não, presta atenção nisso agora. Seja sincero. Vamos abrir aqui o confessionário. Se você pegar as qualidades de Esaú e as características, porque não sei se tem como encontrar qualidade em Jacó. E se você tiver que escolher entre um e outro para ser seu pastor, eu tenho certeza, você escolhe Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. Ou
será que você gostaria? Será que você já fez uma oração na sua vida? Senhor, eu gostaria muito de ter um pastor skatista, rebelde, brigão, péssimo filho, péssimo aluno, péssimo irmão. Pensa num homem ruim, Senhor, morando lá no interior, que fica nadando no rio e roubando fruta na casa dos outros. Esse é quem eu quero para ser meu pastor. Alguém fez uma oração dessa? Mas Deus escolheu eu. E você hoje é pastoreado por um menino da roça que roubava fruta na casa dos outros e fazia mais de um monte de coisa que não pode nem falar, senão dá problema. Dona Jô está assistindo, eu não quero privar ela de... Tadinha, já sofreu tanto, não precisa sofrer mais. Daqui a pouco ela vai comentar lá, não sofri nada, eu te amo, para de bobeira. A gente não acredita que Deus realmente transforma as pessoas. A gente olha para uma pessoa e diz assim, isso aí nunca vai dar em nada. E amanhã ou depois, esse pode vir e pastorear a gente. Você imagina eu voltando lá em Tombos? E aconteceu essa história. Verídica. Eu pregando na PIB de Tombos, veio uma senhora falar comigo, Manu, que bênção, olha o que Deus fez na sua vida, meu filho, que coisa linda, eu quero te pedir um favor. Pois não, eu sabia quem ela era. Porque o fulano, meu filho, gostava muito de você, vocês estudaram juntos, vocês brincavam juntos. Ai, mas ele está com a vida toda destruída, e já está no 3º casamento, e bebe todo dia, e uma complicação. Você podia, mano, conversar com ele, quem sabe Deus não te usa para endireitar a vida dele? Aí eu olhei para ela, Ana Paula do lado, coitada, quase morrendo de constrangimento, porque a Ana Paula é uma lady, né? Extremamente educada, eu é que sou essa porcaria mesmo. Mal educado. Eu olhei para aquela dona e falei assim, minha senhora, como é que Deus faz, né? Há 20 anos atrás, eu estava na sala da casa da senhora, jogando videogame com seu filho. A senhora entrou, chutou minhas costas e mandou eu sair, porque a senhora não queria mau elemento dentro da sua casa. A senhora lembra? Que isso, meu filho? É que você era muito levado. Falei, pois é, como é que Deus faz, né? Deus pega o mau elemento e usa de instrumento para tentar salvar o seu filho, o bom elemento. Pode deixar que eu vou tentar conversar com ele, sim. Mas não sei se vai ajudar muito. Porque de tanta senhora falar mal de mim para ele, pode ser que ele não queira me ouvir, porque ele acha que eu sou tudo aquilo que a senhora falava para ele. Aí às vezes quem mais atrapalhou ele, não foi nem eu, foi a senhora mesmo. E aí, irmãos, Ananias foi com medo, entrou na casa, pôs a mão no Saulo e disse, isso aqui também eu acho lindo, o Ananias não gosta do Saulo, ele acabou de matar um monte de cristão em Jerusalém, mas olha a nobreza do Ananias, eu não gosto desse cara, eu não acredito nesse cara, eu estou com os 2 pés atrás em relação a esse cara, porque esse cara é ruim, esse cara é um mau elemento. Mas ele botou a mão na cabeça e disse, Saulo, irmão. Ele chamou de irmão. Eu não acredito, mas se Deus está dizendo que transforma, então pela fé já vou chamar de irmão.
Nós não podemos nos relacionar com as pessoas baseado no que elas são. Nós devemos nos relacionar com as pessoas baseado no que Deus planejou para elas. A gente tem que ver lá na frente. Deus pode fazer desse menino um pastor, um missionário, um diácono, um professor de EBD, um intérprete de Libras. Deus pode transformar tanto a vida dessa pessoa que eu já vou começar a tratar ela muito bem. Por quê? Porque eu consigo ver a transformação de Deus. Por isso que a gente não pode tratar ninguém mal. Porque quando a gente trata mal, a gente não está exercendo fé de que Jesus transforma. Eu vou tratar mal por quê? Pelo que a pessoa é agora. O que ela é agora não me agrada. Só que eu não posso tratar pelo que é agora. Eu preciso tratar pelo que ela pode se tornar depois que Jesus transformar ela. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Fariseu do Sinédrio, sabia a Torá de cor. Teve que entrar na água e ser batizado. Por quê? Lá você pode ser o que você quiser. Aqui você é novo convertido. Acabou de nascer. Vai batizar e vai para a classe de novos membros. Aprendeu o beabá. Mas eu já sei tudo de cor. Não, você sabe do que você leu. Agora você vai aprender a viver o que você leu. Mas onde é que eu vou congregar? Você vai congregar na maior igreja. Qual que é a maior igreja? A PIB de Jerusalém. Olha isso que legal. Ó. Logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Batizou, aprendeu o básico do cristianismo, já começou a pregar de Jesus nas sinagogas. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse que matava os crentes? Como que pode converter o cara que estava matando o crente? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Não era esse cara que matava os crentes? Como que ele está pregando bom desse jeito? Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Ah, meu irmão, se tem um negócio que o religioso odeia, é alguém cheio de Deus, no primeiro amor, querendo fazer a obra de Deus. Isso incomoda o religioso de um tanto que você não imagina. E a primeira atitude deles é querer matar. Mas ele ficou sabendo, dia e noite guardava também os portões da cidade, mas os discípulos de Saulo, olha que coisa linda, no 25, converteu, batizou, classe de novos membros, fez homilética com o pastor dele, começou a pregar e já está fazendo discípulo. Tomaram-no de noite, colocaram num cesto e desceram pelo muro, porque se passasse pelo portão da cidade, tinha gente lá avisado: ó, se Saulo passar aí pode matar. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, pois todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha que coisa linda, a PIB de Jerusalém fazia acepção de pessoas. Mas Barnabé, natural de Chipre, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Barnabé, que já era um líder, falou: opa, peraí, você é o Saulo, aquele que matava os crentes? O que você está fazendo aqui? Não, agora eu converti, eu sou de Cristo agora. Você é de Cristo? Tem certeza? Tenho. Vem comigo. Levou nos líderes da igreja. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, deu um breve testemunho. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando, saindo, pregando ousadamente, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. O cara que matava, agora está fugindo da morte. O cara que perseguia,
agora está sendo perseguido. Meu irmão, muito cuidado com o que você faz com o crente, porque depois você pode sofrer tudo do outro lado, hein? Falava e discutia. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia, dali o enviaram para Tarso. Aí ele foi para a terra natal, porque lá tinha família para proteger ele. E aí vai acontecendo. Acompanha comigo. Pedro e João continuam sendo usados para outras coisas. Aí a gente pula lá para o capítulo 13. Olha isso. Saulo sumiu da história. É Pedro e João em Jerusalém, como que está expandindo para a Judéia e já começando a chegar a partir de Samaria. Capítulo 13, ele volta na história. Havia na igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. Já estamos agora nos confins da terra. Saiu de Jerusalém, expandiu para a Judéia, Samaria, agora já está começando os confins da terra. E para os confins da terra, Deus separou Saulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, ó que top, o líder de Jerusalém, que ajudava os apóstolos, que foi o primeiro pai na fé, discipulador do Paulo, depois de Ananias, o segundo, para ser justo. Ele era tão bênção para a igreja de Jerusalém, que quando a igreja de Jerusalém plantou uma congregação lá em Antioquia, botou o Barnabé como pastor lá, o primeiro da lista dos líderes. Barnabé, você é uma bênção aqui em Jerusalém, mas o chicote aqui está estalando, a chapa está esquentando, você vai acabar morrendo. Então nós temos que caçar cada um lugar. Você vai lá para o norte, vai lá para a Síria, planta igreja lá. E enquanto isso, Saulo está lá em Tarso e depois foi para Antioquia da Síria, que era mais perto de onde ele morava. Ficou escondido com a família para não matar ele. Depois que esqueceram do nome dele, ele, preciso arrumar uma igreja para eu congregar. Onde é que tem uma igreja aqui perto? Ouvi dizer que o Barnabé plantou uma igreja ali em Antioquia. E que lá em Antioquia o pessoal já está chamando eles de cristãos, cristianos, que é diminutivo de Cristo. Literalmente deveria estar escrito cristinhos. O pessoal está achando que eles parecem tanto com Jesus, que eles já estão sendo chamados de cristinhos. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Olha que legal. Eu estou no primeiro, meninos, do 13. O primeiro da lista, Barnabé, pastor de Antioquia. O último da lista que acabou de chegar para entrar na equipe ministerial, discípulo de Barnabé, o Saulo. Não morreu, porque a família protegeu lá em Tarso. Agora ele foi congregar em Antioquia, fez um seminário na EBD boa que tinha lá em Antioquia, aprendeu o Antigo Testamento, Novo Testamento, sistemática, hermenêutica e tudo, e aí falou, agora você vai integrar a equipe dos líderes aqui, Saulo. Aí ele já estava na equipe ministerial, ministro da PIB de Antioquia. Número 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, fazendo um culto, uma vigília. Na vigília o Espírito Santo disse, gente, aqui está tudo muito bem, tudo muito bom, mas a igreja tem que continuar avançando para chegar lá no Itaim Paulista. Senhor, e como é que a gente faz? Me dá o primeiro e o último. Eu quero Barnabé e Saulo. Perceba comigo o que está escrito ali, Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Qual que é o nome dele ali? Qual que é o nome dele? Mas ele já não era convertido? Ele já não tinha pregado, feito discípulos? Ele já não era ministro? Ele já não era ministro da PIB de Antioquia? Como é que ele ainda está sendo chamado de Saulo?
porque ele ainda está num contexto judaico. Agora, a partir desse texto, quando, note bem, a primeira viagem missionária, o líder era Barnabé, o Saulo foi de ajudante. É Barnabé e Saulo, não é Saulo e Barnabé. A primeira viagem dele, ele vai de auxiliar de missionário, radical. Projeto Radical Antioquia. E aí, foram para Seleucia, aí foram para a ilha de Chipre, que era a casa do Barnabé. Ele, com a família lá, deu uma melhorada nos recursos para depois seguir viagem. Icônio, Listra, Derbe, Panfilha, e primeira viagem, depois segunda, terceira, e aí ele vai preso, Pórcio Festo, clama pela cidadania romana, vai para Roma para ser julgado, e lá mesmo ele morre. Meus irmãos, nós estamos falando do cara que na primeira parte do cristianismo é o que mais prejudicou a igreja. Mas Jesus transformou esse cara. E depois de convertido, depois de transformado, esse cara, na primeira parte da igreja, foi o que mais ajudou a igreja. Como que um cara, pode vir, cara, está na hora mesmo. Como que, presta atenção nisso, gente. O título desse culto é Jesus transforma nossa história. Olha a história desse homem. Como que o homem que mais prejudicou a igreja passa a se tornar o homem que mais ajudou a igreja? O homem escreveu metade do Novo Testamento. Você já fez essa conta? O Novo Testamento tem 27 livros. 13 são dele. Aí uma vez um seminarista, porque seminarista é uma raça terrível. Eu sei porque eu já fui. O pastor acha que sabe tudo, o seminarista tem certeza, né? Aí uma vez eu falei isso, dando aula de Novo Testamento, nem lembro de que era, acho que era. Aí o menino falou, mas a metade de 27 não é 13, é 13,5. Aí eu falei, pois bem, a teologia de Hebreus é toda dele, então 13,5. O escritor de Hebreus, muito provavelmente não foi ele, mas é um discípulo dele certamente, porque cita a Septuaginta mais do que o texto original. Ele não faria isso, mas a teologia envolvida ali, certamente é alguém que foi discipulado por ele. Então 13,5. Presta atenção, Moisés é o cara do Antigo Testamento, em termos de escrita. Ele escreveu toda a Torá, a lei, é chamada de Lei de Moisés. E ele escreveu 5 livros. João, dos 12, era o que tinha mais intimidade com Jesus. É o que tinha mais coisa para contar e para falar. Escreveu 5. Somando Moisés com João dá 10. O Paulo escreveu 3 a mais. Se eu chegasse aqui, você não me conhece. Oi gente, boa noite. Eu sou o fulano de tal. Quero agradecer o pastor Manu Mesa Barba que me convidou. Deixa eu falar com vocês. Lá atrás tem uma irmã muito querida que está sempre ali, chama Marilúcia. Eu deixei alguns livros que eu escrevi lá com ela. Eu escrevi 13 livros. Estão lá para vocês escolherem. Eu sou autor de 13 livros. Imediatamente você fala, caramba, deve ser bom, hein? 13 livros? Agora você imagina o cara que escreveu 13 da Bíblia. 13 livros de qualquer assunto já é interessante você botar no currículo, autor de 13 livros. E 13 livros da Bíblia. A maior cidade do Brasil tem o nome dele. Se você nunca reparou, Marilúcia.
a maior cidade do Brasil, o estado com maior produção, com maior orçamento, com maior potencial financeiro, a chamada locomotiva do Brasil, tem o nome dele. 45 milhões de brasileiros moram num estado chamado São Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a história que Jesus transforma. Meu irmão, não importa a quantidade nem a qualidade dos erros que nós cometemos. Quando Jesus transforma a nossa história, Ele pode transformar tudo em bênção. E bênção sem medidas. Não importa o que te aconteceu até aqui, daqui para frente Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa. Porque onde abundou a pobreza, superabundou a fartura. Onde abundou a mesquinharia, superabundou a generosidade. Onde abundou o egoísmo, superabundou a comunhão. Essa é a história de todos nós, porque todos que tiveram um encontro real com Cristo estão sendo transformados de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Essa é a nossa história, que vem sendo transformada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem que tinha um currículo invejável, de Tarso, estudou em Alexandria, foi aluno de Gamaliel, poliglota, cidadão romano, olha para tudo isso e diz assim, ó, isso tudo é bosta de boi. Nossa, pastor, está assim na Bíblia? Não, na Bíblia está esterco, que é a mesma coisa, né? Você imagina o cara olhar para um currículo desse, olhar para um passado desse, olhar para tudo que ele tinha e falar, isso não vale nada. Por quê, Paulo? Porque eu tenho Cristo, e Cristo vale muito mais do que qualquer passado, qualquer currículo, qualquer conta bancária, qualquer profissão. Quando eu tenho Cristo, eu tenho tudo, e isso é o que eu tenho de mais valor. É isso que Jesus faz com a gente. Quando esse cara vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, e os presbíteros de Éfeso chorando, falando, não, Paulo, fica com a gente, pastoreia a gente te ama. E ele ali em Mileto fala, eu não vou nem pisar lá em Éfeso, para vocês não me segurar mais. Vocês vão voltar daqui para Éfeso, e daqui eu vou para onde Deus me mandar. E ele acaba indo para Roma e morrendo. E os presbíteros chorando, dizendo, Paulo, a igreja de Éfeso é a maior de hoje. É a que tem condição de te dar a melhor qualidade de vida. Depois de tudo que você fez para Deus, deixa a gente cuidar de você, Paulo, lá em Éfeso, é a capital. A igreja mais rica, com mais potencial, Paulo. Vem ficar com a gente até morrer, que nós vamos cuidar de você. Ele fala, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra a carreira que está diante de mim, pregar o evangelho da graça de Deus. Tudo que vocês podem me dar em Éfeso não é mais precioso que pregar o evangelho até morrer. Irmãos, a gente precisa ter essa coragem e ousadia, porque é isso que evidencia que Jesus realmente transformou nossa história. Quando a gente está disposto a largar tudo, largar todos, para cumprir a vontade de Deus. Ainda que seja no lugar onde nós estamos. Mas que nada no nosso coração esteja acima de Cristo e da sua vontade. Nada. Como dizia Jesus, o mestre de Paulo,
A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu posso passar fome, eu posso passar sede. Qualquer privação, contanto que eu faça a vontade de Deus.